3, 2, 1. Graça e paz, povo de Deus. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Lucas, sou do Carisma no segundo período. E estou aqui com dois amigos hoje que vamos apresentar um novo quadro para o ST Carisma Live, que é um quadro de estudo sobre a Palavra de Deus. E temos dois convidados, é claro que temos aqui o Mariel e o pastor Ronaldo. Por favor. Então, deixa eu só apresentar também tanto o pastor Ronaldo, como também o porquê de estarmos gravando esse estudo sobre o livro de Romanos. Nas aulas do Drummond, né, Justiça de Deus, pastor Drummond, ele nos aconselhou a lermos os livros de Romanos e Gálatas, né? Tudo a ver com a matéria que ele está ministrando. Então surgiu no nosso coração esse propósito, né? De falarmos sobre o livro de Romanos, trazermos esse estudo panorâmico sobre o livro de Romanos. E aí pensei naturalmente aqui no nosso mestre do curso Maturidade, né? Pastor do Lagoinha Consolidação. E então, se apresente para o pessoal, pastor Ronaldo. Excelente. Prazer, meu nome é Ronaldo, estou ali na Lagoinha Consolidação, já sirvo essa igreja já há alguns anos. E estamos aí para colaborar e contribuir com o ensino da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. É sem dúvida a carta que eu mais gosto e que eu mais admiro, mas não somente eu. Muitos doutrinadores, teólogos, comparam Romanos ao pico do Monte Everest, ou seja, o ponto mais alto da revelação bíblica. E nós vamos debater isso hoje, vai ser muito bom. Vai ser bacana. Pastor Ronaldo também, que já estudou no Carisma, né? Sim, estudei no Carisma. Romano. Oi? Romano. E não pergunte, senão você começa a fazer cálculo de idade, né? Tem uns 2, 3 anos. 2, 3 anos? 2, 3 anos. Bacana. E estive ali no Carisma, tempo muito precioso do Senhor. Hoje ainda continuo estudando. O Senhor tem me abençoado, me agraciado com essa oportunidade. Estou lá na Mackenzie, em São Paulo. Está fazendo mestrado lá? Faço mestrado em Teologia Histórica. Já é formado em Direito, está fazendo mestrado agora. Exatamente, história da igreja. Bacana, gente. Então vamos lá, vamos começar? Vamos começar. Então vamos lá, pastor Ronaldo e Mariel, que não falou seu nome, mas ele chama-se Mariel. Pessoal, pastor Ronaldo, para quem que o apóstolo Paulo escreveu essas cartas? Como que foi? Qual que foi o motivo de ter escrito essas cartas? Vamos começar por aí. Tá bom, excelente. O motivo da escrita dessa carta do apóstolo Paulo aos Romanos tem dois motivos principais. O primeiro é apresentar, obviamente, o evangelho que ele pregava. O apóstolo Paulo, a gente sabe, ele era perseguido por alguns, inclusive o Drummond falou sobre Gálatas, exatamente sobre os judaizantes. Eles eram perseguidos, o apóstolo Paulo e os demais apóstolos que pregavam o evangelho da graça, quanto à doutrina que eles estavam apresentando. Então o apóstolo Paulo escreve essa carta, quando ele saía de Éfeso a caminho de Jerusalém, ele fica 3 meses ali na Caia, na região da Grécia, na Caia, né? Que é a mesma região, na cidade de Corinto, mais precisamente falando. Atenas, Corinto, aquela região. Né? Aí ele fica ali 3 meses e ele tem a oportunidade de apresentar o seu evangelho e de forma subsidiária também é motivo da escrita dele preparar a igreja de Roma para enviá-lo como missionário para a Espanha. Exatamente. Então esse foi o pano de fundo histórico, o pano de fundo do porquê ele escreveu. Agora, eu acho fantástico, lá no capítulo 15 vai demonstrar que ele teve o intuito de ir até Roma várias vezes, mas foi impedido pelo Espírito Santo. O Senhor não tinha permitido isso ainda a ele. E foi por essa situação, por causa disso, que a carta foi escrita. Se não fosse... E chegou nas nossas mãos hoje, e também chegou em momentos históricos e pontuais na vida de grandes homens de Deus que a gente vai falar aqui. Providência de Deus, Deus conduzindo a história. E isso serve até para a gente falar que às vezes se alguém está nos assistindo agora e está vendo que está tendo dificuldade, né, na sua vida, está sendo impedido de alguma forma, não fica desesperado, Deus está no controle. Só lembrando, igual você acabou de tocar num ponto importante, às vezes as pessoas não têm conhecimento nem de apóstolo Paulo, nem quem é Romanos, né? Que carta é essa?
que evangelho é esse que o apóstolo Paulo levava? Se descrevia? Assim, em rápidas palavras, que não foi explicar. O evangelho é simples também. Sim, né? o evangelho é simples e Paulo conseguiu explicar isso de uma forma magistral, né, e de uma forma muito coesa. A linha argumentativa dele, né, desde o primeiro capítulo até o último, é muito coerente, muito coesa, é bem legal. Se ninguém nunca leu a carta de Romanos, vale a pena. Qual é o evangelho, Maria? É o evangelho da cruz, né? O evangelho da cruz não é o evangelho da circuncisão, né? Na verdade, a circuncisão do coração, né? Não a circuncisão dos judeus, que ele fala isso lá no capítulo 3, né, vai... Capítulo 2 ele fala dos judeus. Ele começa no capítulo 1 falando dos gentios e no 3 ele fala de todos. Mas vamos por partes. Antes de entrarmos no livro, eu acho interessante a gente falar como que a carta de Romanos ela foi impactante na história da igreja. Tá? A começar por Agostinho. Agostinho ele é considerado pela teologia um grande pai da fé, pai da igreja, né? Patrística ela estuda a vida de Agostinho. Agostinho ele teve uma vida devassa, né? Agostinho ele era um devasso. Até que uma criança no meio da rua chega para ele e fala: toma e lê, toma e lê, toma e lê. E aí ele chega em casa e vai ler Romanos 13. E aquilo mudou completamente a vida dele. Romanos 13. Vamos ler aqui só para vocês entenderem o impacto disso na vida de Agostinho. E muitos teólogos dizem que teologia é Agostinho interpretando o apóstolo Paulo e sendo sistematizado por Calvino. Teologia é isso. Mas olha só, Romanos 13. Andemos dignamente em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Isso mudou a vida de Agostinho e ele então começou a sistematizar, né, a desenvolver uma teologia que até hoje nós, evangélicos protestantes, nós nos aproveitamos do que Agostinho ele fez isso lá no terceiro. Engraçado que em Romanos 13, que você acabou de ler, não tem, se for ler, não tem nada assim, nossa, por que ele impactou, né? É o que ele estava vivendo. É o que ele estava vivendo. E muitas das vezes você pode perceber que uma palavra pode mudar seu dia, né? Às vezes uma palavra de alguma pessoa, alguma coisa assim. Pode estar mudando a vida de alguém. Pode estar mudando sua vida. E é isso, você sempre tem que estar atento ali a tudo que você lê, principalmente a Bíblia, para aquilo, algo vai tocar em você, algo vai mudar na sua vida, né? Outra pessoa... Só para complementar, né? A gente ia falar a respeito das outras pessoas. Isso é um fato interessante a respeito dessa carta. Essa carta foi usada como instrumento nas mãos de Deus. Lutero, a reforma protestante, na qual hoje nós somos participantes por ser uma igreja histórica, ainda que uma igreja carismática, nós somos uma igreja histórica, uma igreja batista. Nós viemos do entendimento que houve a partir de Lutero, de Zwingli. Lutero ele se converteu ao ler Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Quando ele entendeu que a justificação, que é esse mesmo processo de salvação, essa declaração de salvação, não é processo, é uma declaração judicial, essa declaração de salvação, de justificação que acontece comigo e com você, ela se dá por meio da fé. Mas não somente ele, né? Teve também John Wesley. O prólogo da carta de Lutero, prólogo da carta de Romanos, que o Lutero tinha escrito. Calbar também se converteu lendo essa carta maravilhosa. O Wesley, que foi um grande avivalista, né, na Inglaterra, ele teve esse momento de que a gente pode falar de conversão, lendo comentários de Lutero sobre a carta de Romanos.
Lutero, que tinha sido impactado, impactou Wesley séculos depois. Importância da pregação. Exato, do ensino. Do ensino, né? Então vamos lá. Vamos entrar então na carta de uma vez? Vamos. Para entrar na carta. Só mais um detalhe. Vamos lá. Pode. Aqui, vamos lá. Vamos embora. Eu já tive o privilégio de poder ler o Hernandes Dias Lopes, que é reverendo, né, da Muito Igreja bom, também já li dele. Eu li, presbiteriano, o John Stott, e eles trazem um dado, os dois, que é muito legal. Ele fala que Francis Schaeffer, ele compara Romanos, ou ele compara, ele informa que na Inglaterra, até pouco tempo atrás, se estudava Romanos, não apenas no aspecto de direito, no aspecto teológico, mas também no curso de direito, por causa da argumentação. Sim. O capítulo 1 ao capítulo 11, ele é uma argumentação contínua que o apóstolo Paulo faz a respeito da tese que ele está apresentando. Tem um rompimento ali no capítulo 12, 13, 14, 15, que é a segunda divisão que nós falamos dessa carta. Mas é interessante que essa carta ela teve influência não somente em âmbito religioso, que a gente vamos por assim dizer, mas também teve essa influência nas academias, onde se estudava a respeito de oratória, onde se estudava a respeito de argumentação. O que é dito secular. A gente sabe que não tem essa diferença, mas o que é dito como mundo secular. É verdade. Impacto tremendo, né, na história e tudo sendo providenciado por Deus. Então vamos lá, apóstolo Paulo então ele escreve essa carta e no capítulo 1 ele já começa então defendendo o seu apostolado, não é isso, pastor Ronaldo? Só fazer uma correção também, foi o apóstolo Paulo que escreveu, mas ele usou a figura literária do amanuense. Porque na minha época de estudo, assim, quando eu estava bem no início do seminário, uma pessoa me falou assim, não foi o apóstolo Paulo que escreveu essa carta, foi Tércio, está lá no capítulo 16. E depois é que eu fui entender quem era esse negócio. Quem que é esse negócio? Se a Bíblia é inspirada, se foi a inspiração que veio por meio do Espírito Santo que inspirou o apóstolo Paulo, quem que é essa outra pessoa que escreveu? Então ela era uma figura do amanuense. Amanuense, para quem não sabe, é um escritor. A pessoa ela dita aquilo que ela quer passar, aquelas informações, e esse amanuense escrevia ali de forma que ele escreveu essa carta. E eu imagino o apóstolo Paulo abrindo ali a janela de onde ele provavelmente estava e olhando o quê? Ele estava olhando para Éfeso. Ele estava em Éfeso, né, ali naquela região, estava ali naquela região da Caia, né? Ele estava vendo a Grécia, daquele tempo. E não por acaso ele então começa o capítulo 1 falando dos gentios e dos gregos. Ele escreve essa carta para os romanos, uma igreja que tinha gregos e gentios, gregos, né, os gentios e os judeus que estavam ali vivendo um momento de tensão. Exatamente. Do capítulo 1, versículo 18 até o capítulo 3, verso 20, o apóstolo Paulo ele vai defender a tese de que todos pecaram, todos estão debaixo da ira santa e justa de Deus. Ele fala no 1:18 até o 2 a respeito do gentio. E ele fala que o gentio ele está debaixo da ira do Senhor porque, mesmo conhecendo a verdade pelaquilo que a gente chama de teologia natural ou da revelação natural do Senhor, eles deteram a verdade, enforcaram essa verdade pela injustiça, fazendo o quê? Com que não adorasse a Deus e adorasse, por outro lado, a criatura e obras da mão humana. E por isso Deus traz a consequência, a gente consegue ver isso logo no capítulo 1. A ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça, né? Impiedade é o homem em relação a Deus, é a revolta, né, do homem em relação a Deus, e a injustiça é aquilo que o homem pratica em relação a outros homens. Então Deus revela sua ira sobre aquele que até então é injusto, né? Sobre toda a impiedade e toda a injustiça, e ele está falando aqui exatamente dos gentios. Ele começa com os gentios, depois o falso moralista e depois os judeus. Pegando nesses capítulos toda a humanidade. Ninguém escapou dessa realidade.
E essa explicação ele vai dar lá no Romanos capítulo 5, no verso 12, quando ele fala a respeito da natureza adâmica que nós carregamos antes de crermos em Cristo Jesus. O problema da herança do pecado que veio por meio. Aí a gente pode definir essas duas teorias, né? A teoria federalista ou a seminalista. Aí é de acordo com o pensamento do teólogo. Mas nós o que? Recebemos de Adão aquilo que ele fez lá no início, quando ele pecou contra o Senhor. Então o apóstolo Paulo começa quebrando o orgulho de todo mundo. O orgulho dos gregos, por causa da filosofia, a observação e tudo mais, e era exatamente por causa disso que eles então eram alvos da ira de Deus. Exato. E justamente também no contexto cultural, que eu quero também que vocês expliquem, né? Porque tem três classes aí. Os gentios, que é os gregos, toda o resto da humanidade. O gentio para o judeu é todo o resto. É todo o resto, né? Tem os moralistas, os falsos moralistas, e tem o judeu. Num contexto cultural, por que o apóstolo Paulo teve que dividir em três? Essa é a questão. Excelente. Ele mandou a sua carta, como a gente está falando, para Romanos. Era uma igreja que tinha uma comunidade de 40 mil judeus. E Roma, naquela época, tinha cerca de 1 milhão de pessoas. Não era uma cidade muito grande. Lembrando que o Evangelho de Cristo era algo super novo. Não tinha ainda... Foi escrita por volta do ano 67 depois de Cristo. E o falso moralista, a gente pode pôr aí a pessoa de Sêneca. Ele era o tutor de Nero. E ele tinha uns padrões morais, mas mesmo assim, os padrões morais dele não são os padrões em que a exigência da lei precisa para satisfazer a justiça do Senhor. Quem foi a pessoa que satisfez essa justiça e quem cumpriu todo o mandamento foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso eu creio que ele separa nessas classes. 1. A população em geral. 2. Os judeus que se gloriavam na circuncisão, se gloriavam na lei. E terceiro, no falso moralista, aí eu dei o exemplo de Sêneca, que era o tutor de Nero, mas todos os outros estoicos que imaginavam que a vida ela podia ser vivida com uma certa grau de moralidade e que no fim daria tudo certo, né? Ele participaria de uma vida, uma bem-aventurança futura. Então eu creio que ele dividiu dessa forma por essas razões. Então o judeu, no caso, ele mesmo ele sendo judeu, assim, tendo as leis, tendo a incircuncisão, tendo tudo, ele não conseguia alcançar a graça por causa disso. Nunca conseguiu cumprir a lei. Não conseguiu. O único que conseguiu cumprir a lei foi Jesus. Que é o que o apóstolo Paulo apresenta. Então o próprio judeu ele tinha orgulho disso. Ele, na verdade, o judeu, então, no contexto cultural naquela época, ele era orgulhoso. Eu tenho a lei, eu sou o povo escolhido de Deus. E acreditava que era salvo por meio disso. Por isso. Então, por isso que o apóstolo Paulo vem destacando essa classe também. Até que ele chega no capítulo 3, no Romanos 3, 23, onde ele fala: todos pecaram e carecem da glória de Deus. E aí o versículo seguinte: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Cada palavra dessa aqui é mais do que uma live. Justificado gratuitamente e redenção, só isso aqui pastor já dá demais. No capítulo 1, versículo 15, o apóstolo Paulo também fala o seguinte, que ele estava pronto para o Evangelho, pronto para distribuir o Evangelho. O que vocês me dizem disso? A pessoa, o que ele estava querendo dizer sobre isso? Excelente. Eu entendo que o apóstolo Paulo, não só no versículo 15, mas no versículo 16, ele começa assim: porque eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, tanto do gentio como do judeu. Pois visto que a justiça de Deus se manifesta no Evangelho. Ele estava mandando essa mensagem para uma cidade cosmopolita, uma cidade onde vive várias pessoas de vários lugares. E se você entender o contexto da época, ele era um judeu. Ainda que tinha a nacionalidade romana, ele era um judeu. Uma pequena cidade, um pequeno país, numa região que era província da própria cultura romana, era província do próprio Estado romano, né, do imperialismo, né?
era provisto do próprio imperialismo romano. Ele está mandando uma mensagem e ele está falando assim, olha, eu tenho uma mensagem nova e essa mensagem aí é mais importante que o pensamento todos de vocês aí de Roma. O pensamento que vocês têm a respeito das suas filosofias, a respeito da sua religiosidade, essa mensagem é uma mensagem genuína, uma mensagem verdadeira. Então ele fala assim, eu não me envergonho disso. Ele tinha essa convicção no coração de que essa mensagem, assim como eu tenho hoje, eu creio que para o nosso mundo, para a nossa sociedade hoje, a única solução, o único remédio é a pregação do Evangelho. Nós já vimos situações, o Mariel ele participou de um programa a respeito de drogas, pessoas que estão se envolvendo com drogas. Nós vemos situações em que a pessoa entra nessa circunstância e, ao meu entender, a única solução é a pregação do Evangelho, uma atuação de Deus no coração e na vida dessa pessoa. Com certeza. E o apóstolo Paulo tinha isso em mente quando ele mandou essa mensagem, por isso ele não se envergonhava. É isso aí. Vamos avançar um pouquinho? Capítulo 4. Abraão justificado pela fé. Aleluia. Mas vamos falar de justificação aqui ou deixa para depois? Antes de falar de justificação, Mariel, poderíamos falar também um pouquinho, também fala sobre a graça. Que eu acho assim que... Quando eu li Romanos 3:23, gratuitamente, isso vai falar de graça, né? Justificação e o que seria a graça? Porque aí, enquanto nós definimos a graça, vamos para a justificação, entendeu? Acho que seria a graça, que o apóstolo Paulo vem falando. Graça, favor merecido. Favor merecido sobre o quê? Da justificação, porque quando o apóstolo Paulo trata da justiça de Deus aqui, este é um ato declaratório de Deus, né? Porque, conforme o pastor Drummond está nos ensinando ali, justiça pode ser várias coisas, né? Pode ser a justiça punitiva, né? Pode ser a justiça retributiva, e aqui, quando o apóstolo Paulo fala dessa justiça, é uma justiça imerecida, é uma justiça imputada, declarada, porque a justiça de Deus em relação ao injusto que éramos nós, essa foi uma justiça que Deus imputou, sabe? Colocou no ser humano sem o seu merecimento, por isso que é graça. Pesava sobre nós que agora conhecemos o Senhor e ainda aquelas pessoas que não conhecem ainda pesa sobre ele. O aspecto do pecado que é a culpa. Culpa de quê? Culpa de ter destruído ou maculado a lei moral do Senhor, a lei do Senhor. Isso, como eu disse, veio da própria pessoa de Adão, que foi passando até chegar em nós. Mas pesava sobre mim e sobre você essa culpa. O Senhor, ao satisfazer na cruz a justiça do Senhor, Ele gratuitamente pega a justiça santa dele e incute em mim você... A justiça foi feita nele. Exatamente. Inclui em mim e você a justiça dele. Por isso lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 a 21, vai falar assim, olha, ele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, a justiça santa dele foi imputada gratuitamente, porque nós não merecíamos, porque nós tínhamos quebrado a lei moral, porque nós tínhamos ofendido a lei do Senhor. Essa justiça gratuitamente foi imputada em mim. E aqui no capítulo 4 ele fala que Abraão foi justificado pela fé, contradizendo o que os judeus estavam falando, que eles eram justificados pela lei, e não era. Abraão, antes da lei, já tinha sido justificado pela fé, porque ele creu em Deus. Amém? Então vamos passar para frente? Podemos. Vamos lá para a gente avançar nesse estudo panorâmico? Os benefícios da justificação, capítulo 5. Benefícios da justificação. Posso falar? O primeiro benefício que fala aqui, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Aleluia! Aleluia! O que é essa paz com Deus, meus irmãos? Não é aquela paz que você imagina que hoje você está bem, amanhã você não está, aquela paz de espírito, vamos falar assim, ou de emoções, vamos falar assim. Essa paz de Deus é a paz de estarmos reconectados, reconciliados com o nosso Senhor. E nós só somos reconciliados com o nosso Senhor por meio da justificação, por meio da fé em Cristo Jesus. Aquela paz que excede todo
entendimento. Exatamente. Ainda que o mundo caia ao nosso redor, a gente ainda permanece em paz. Exatamente. Ele começa a falar aqui do acesso que nós temos à presença do Senhor, que se dá por meio da fé também. Esse termo grego, ele traz uma dupla identidade, uma identidade de inserção. O Senhor Jesus Cristo é como se Ele pegasse no nosso braço e nos levasse até os santos dos santos, enxertados, exatamente. E o acesso é de estar na presença do Rei, na presença do Senhor dos Senhores, por toda a eternidade. E o próximo aqui, dentro do que a gente tem lido aqui, ó, e não somente, aqui, ó, e acesso pela fé, essa graça na qual estamos firmes, e gloriamos na esperança da glória de Deus. Presta bem. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, vai falar que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aqui ele está falando assim, olha, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O que isso significa? Que nós nos alegramos e nós nos exultamos em nosso coração numa esperança firme da glória de Deus que nos foi imputada, ou que nos é imputada, declarado por meio da justificação ou pela redenção. Aquela mesma glória de Deus que carecia em toda a raça humana, que carece em toda a raça humana sem que ela tenha crido em Cristo Jesus, agora nós nos alegramos nela, porque essa esperança, essa glória nos foi enxertada. Olha, você vê que forte, né? Tremendo. Aí ele continua, e também nos gloriamos nas próprias tribulações. Foi dito numa outra live a respeito das tribulações. Todo crente passa por tribulação, isso é algo natural. Todo crente passa por situações diversas. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 3, vai falar que isso nós devemos nos alegrar ao passar por essas situações, porque produz em nós caráter aprovado, produz perseverança. Então, é uma das realidades também de uma pessoa justificada, identificando-nos também quando nós passamos por adversidades, perseguições, problemas, como filhos. Lá em Hebreus fala que se nós somos corrigidos é porque o nosso Pai, Ele nos corrige, que se não nos corrigíssemos, Ele como... E é um sinal de amor. A correção é um sinal de amor. É um sinal de amor de Deus por nós. Ele deu até um exemplo dentro de sala de aula, por exemplo, seu filho vai chuchar o dedo dentro do tomate se você virar as costas. Porque você não ama seu filho, você vai falar, tira a mão daí, menina. Porque você ama, você não quer que ele machuca ali, né? Sem dúvida. Quem ama, cuida, né? Então, é isso que Deus faz com a gente. Muita gente, às vezes, Mariel, porque nós não fazemos essa live não só para pessoas carismáticas, é claro, fazemos para todo mundo. O que seria destruir da glória de Deus? É engraçado, né? Porque, tipo assim, quando nós soltamos essa expressão, talvez a pessoa nunca ouviu. O que é a glória de Deus? O que é destruir da glória de Deus? O homem ele foi criado perfeito, né? Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E a partir do momento que ele desobedeceu o mandamento do Senhor, que era o único de que ele não poderia ter acesso, se alimentar daquela árvore que estava no centro do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal, ele então foi separado de Deus. Né? Uma vez que ele pecou, Deus então não convive com o pecado. Naturalmente em Deus é produzida uma reação que é chamada ira, né? E aí o homem ele foi afastado de Deus. Deus tinha dito que se ele comesse, ele então morreria. E de fato essa foi a morte, né? Primeiramente espiritual e depois uma morte física, né? Ele perdeu então essa glória. Alguns judeus escrevendo comentários sobre Gênesis, eles falam que Adão ele tinha um corpo de luz. Né? Isso não está na Bíblia, gente. Isso são comentários de judeus a respeito das Escrituras. Que ele tinha um corpo de luz. E a partir do momento que ele pecou, essa luz foi retirada. E aí é por isso que lá no diálogo dele com Deus, ele então diz que ele está nu. E aí Deus pergunta para ele, quem te falou que você estava nu? Né? Porque ele nunca tinha visto a sua própria nudez. Exatamente porque ele tinha esse corpo de glória, que é o que a gente acredita que vai acontecer conosco quando nós então recebermos esse corpo glorificado. Então, voltando aqui para nós, depois que aceito da glória, então é ter perdido essa perdido. E quando a gente aceita Jesus, o novo evangelho, que o apóstolo Paulo vem falando na carta de Romanos, desse evangelho novo, quando a gente aceita Jesus, a gente
enxertado de novo nessa glória, enxertado em Jesus Cristo, em Cristo, a esperança da glória, que foi o único que conseguiu cumprir todas as leis e tal, morrer na cruz, ressuscitou. Cristo em nós, a esperança da glória. Entende? Amém? Vamos lá, capítulo 6, 7. 6 é uma resposta àquelas pessoas que imaginam que o Evangelho da Graça ele pode ser barateado, né? A pergunta inicial do apóstolo Paulo é: que diremos, pois, já que nós recebemos a nossa salvação, não pelas obras, já que nós recebemos a nossa salvação, não pelos nossos méritos, que diremos, pois? Poderemos permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante? Não sei se você já fez essa pergunta para si mesmo. Eu lembro que no início da minha caminhada eu fiz, já que eu fui salvo somente pela fé, eu posso então viver uma vida deliberada no pecado? E o apóstolo Paulo vem respondendo aqui, ó, de modo algum. E ele dá 2 argumentos porque não pode? Não. De modo algum porque, primeiro, nós fomos batizados. E quando nós fomos batizados, nós declaramos para o mundo que nós morremos para nós mesmos e agora vivemos para o Senhor. E o segundo, nós nos submetemos ao senhorio do Senhor. E se nós nos submetemos ao senhorio, isso aqui em Romanos capítulo 6, se nós nos submetemos ao senhorio dele, nós fazemos agora o que é a vontade dele. E qual é a vontade dele? É que nós sejamos santos. Que nós venhamos buscar a santidade dia após dia. Tremendo, forte, né? Então é ter uma nova postura de vida. Uma nova postura de vida. Uma nova postura, uma nova perspectiva, podemos falar nisso. No capítulo 7, o apóstolo Paulo então, ele faz uma analogia do casamento. Né? Lembrando aqui também das aulas do pastor Léo, né? Quando ele fala de aliança de sangue, lembrando um pouquinho disso, porque realmente a nossa aliança, né, o Berit, a nossa aliança com o Senhor é uma aliança de sangue. E uma aliança é exatamente isso, é aquilo que é seu passa a ser meu e aquilo que é meu passa a ser seu. Né? É um compartilhar de bênçãos e dívidas. É interessante que Jesus, ele pegou a nossa dívida, aquilo que nos era contrário, a cédula que nos era contrária, ele cravou ali na cruz. E falando de aliança, poderá nós, depois de renovar essa aliança com o Senhor, né? Porque a partir do momento que você batiza, que você aceita Jesus, você faz uma nova aliança com o Senhor, uma aliança nova. Se cria uma aliança nova. Uma nova e eterna aliança. Vamos começar a trair ele, igual está descrito? Não, de maneira alguma. Eu acho interessante essa analogia que demonstra que a mulher, ela estava casada com a lei. Em termos da analogia que o próprio apóstolo Paulo apresentou aqui. Ele necessitou da lei morrer para que nós fôssemos, ou nós morrermos, para que nós fôssemos agora contrair uma nova núpcias com a pessoa de Cristo, ou seja, com a graça de Cristo. Essa analogia que é interessante. Nesse texto aqui, ó, de 7, do 1 até o 6, demonstrando a ineficácia da lei. Isso vai ser completado no capítulo 8, no versículo 3, demonstrando a ineficácia da lei e agora a eficácia abundante da graça do Senhor. Quando eu me converti, o primeiro versículo que Deus falou diretamente no meu coração foi Romanos 8:1. 8:1, né? 8:1. Pois agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Fechamos aqui então, em Romanos 8:1, porque temos que deixar o povo com um gostinho de quero mais. A gente continua então na próxima live. Na próxima live. Lembrando o seguinte, fazendo analogia, só voltando um pouquinho, essa analogia do casamento, de novo o apóstolo Paulo quebrando os judeus aí, né? Os judeus e o orgulho. E o orgulho do judeu, porque o judeu era o cara, no tempo ali, mais orgulhoso que existia ali, né? Então, queridos, estamos fechando aqui a próxima live. Semana que vem tem mais. Outra coisa, se você tem qualquer pergunta, pode estar escrevendo nos comentários que na próxima live a gente vai estar respondendo todas as perguntas, né, Mariel e pastor Arnaldo? Manda as perguntas tanto no Instagram quanto no Facebook, tanto no YouTube.
Estamos lá para responder suas perguntas, queremos saber o que você pensa O também. e-mail stcarismalive@gmail.com. Pode mandar. Ou mande seu texto, mande seus comentários. Mandar o pastor Ronaldo Manda seus comentários, manda o que você acha sobre esses capítulos que a gente leu. A gente vai estar aqui debatendo, estamos aqui para isso. Vamos continuar esse estudo. E essa carta, gente, ela é muito profunda. A gente está passando muita coisa por cima. A gente né? está na metade do livro, são 16 capítulos. 16. A gente está no 8º, então vamos a partir do 8º com um pouquinho mais de calma. A gente continua essa live na próxima. Então, pastor Ronaldo, últimas palavras. É um prazer poder compartilhar um pouco aqui com os irmãos. Como os irmãos falaram, nós passamos por cima de muitas coisas, mas é fundamental que você, crente no Senhor Jesus Cristo, leia essa carta, se aprofunde nessa carta. Para você ter ideia, se eu não me engano, foram 10 anos que o Dr. Martin Lloyd Jones, 12 anos de exposição dessa carta, de estudo sistemático dessa carta. Ou seja, a fonte e a riqueza é inesgotável. Querendo fazer isso em uma hora. Nós podemos extrair dessa carta. Então, se atente à palavra do Senhor, se atente a essa escritura, você vai entender de forma tão clara o Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mariel. Gente, mais uma vez é um prazer ter vocês aqui nos acompanhando, assistindo a nossa live. Compartilhe esse link, clica aí no gostei, mande as suas dúvidas e na próxima live a gente continua então o estudo dessa carta de Romanos que tem impactado a história da igreja. Eu tenho certeza que você também vai ser impactado com ela. É isso aí, pessoal. Então acabamos mais uma live aqui. Compartilhe no YouTube, Instagram, Facebook, ST Carisma Live. E fica para você que tem algo te acusando, tem algo te detonando aí. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Que a graça e paz seja com vocês. Amém. Amém.